Hoje, Mark Zuckerberg, dono da Meta, do Instagram, Facebook, Threads, lançou um vídeo que é basicamente um manifesto de adesão ao trumpismo. Eu vou reagir aqui a algumas partes que eu já selecionei porque o vídeo é longo, mas ainda assim ele vai ficar um pouquinho grande, então eu peço um pouco de paciência para vocês. Vou tentar ser bastante pontual, porque há muitas coisas importantes e significativas nessa fala do Mark. Vamos lá. Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. Primeiro que ele fala da volta à livre expressão, o que já coloca no horizonte uma sinalização evidente para a extrema-direita, porque se está voltando para a liberdade de expressão, o que aconteceu? Está querendo mencionar que havia censura. I started building social media to give people a voice. É mentira. Ele começou o Facebook em Harvard para ficar avaliando quão bonita e quão sensual eram as mulheres da universidade. Então ele não foi para dar voz para ninguém. Não vai meter essa para cima de mim, Mark. Eu te conheço. A lot has happened over the last several years. O que será que aconteceu nos últimos anos, né, Mark? Será que projetos de extrema-direita chegaram ao poder com a ajuda da tua rede e tu ganhando milhões? Só o Brasil Paralelo aqui no Brasil gastou milhões para propagandas. Campanha do Bolsonaro socando dinheiro no Facebook, na Meta. Óbvio que aconteceu alguma coisa nos últimos anos e tu tem culpa. There's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. Tá, e ele sabe que tem coisas bem ruins acontecendo, tipo terrorismo, drogas, exploração infantil. Nenhuma menção sobre grupos supremacistas brancos, sobre neonazismo, sobre ideias racistas. Não. Terrorismo, que é uma pauta da extrema-direita, que encampa isso, exploração infantil. Vocês viram o suco disso naquele filme Sons da Liberdade, que pauta tráfico infantil, que é a outra pauta da extrema-direita, e drogas. Ou seja, as três menções deles são pautas da extrema-direita. E eu não estou dizendo que isso não é importante de combater, mas prestem atenção no discurso, o que ele está mencionando e o que ele não está mencionando. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. Então ele começou a atacar os erros dos filtros da moderação do próprio Facebook, do Meta e das empresas de fact-checking, que verificam, então, as informações e dizem se elas são falsas ou verdadeiras. Qual que é o argumento? Se os filtros e a checagem de fato acaba errando 1%, já são milhões de pessoas, então vamos ter que mudar. Vejam como ele cria um argumento falacioso para liberar mais ainda uma rede que se beneficia do ódio, da propagação do ódio e que não modera porque não quer. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. E aí, outro ponto importante, ele diz, chegamos no momento que tem muitos erros e, por isso, muita censura. Veja que o erro ele não é colocado dentro de uma margem de um erro possível. Automaticamente, deletar conteúdo ofensivo e o erro dele são censura. Há um jogo bastante sutil que acopla, então, a moderação à censura. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. Então, ele cita a última eleição nos Estados Unidos, que vai ser um ponto de inflexão, uma mudança cultural, priorizando os discursos. Não se coloca, nessa fala dele, nenhuma problematização sobre os discursos. Aliás, tanto a campanha da Harris quanto do Trump renderam para a Meta mais de 6 bilhões. E a gente precisa lembrar de um aviso que meu amigo professor Walter Leopold sempre faz. Redes sociais são redes prioritárias. O interesse delas é com as ações, com os ganhos, e não com o bem-estar da sociedade nem com a democracia. E aqui fica muito evidente isso. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact-checkers and replace them with community notes, similar to X. Então eles vão terminar com as agências de checagem de fato e seguir qual exemplo da pior rede em moderação que causou problemas aqui no Brasil e não tinha nem quem respondesse pela rede X do Elon Musk, que agora é secretário do Trump e também tem um jogo aí político bem evidente. Muito bom, parece que vai dar certo, hein? Tem como dar errado? Não tem, né, Mark? After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. Pois é, por que será que a mídia escreveu sobre como a desinformação estava impactando a sociedade depois da eleição do Trump em 2016? We tried in good faith, but the fact-checkers have just been too politically biased
and have destroyed more trust than they've created. Pobre Meta, tentou de boa fé ajudar, não moderou, né? Moderar não é com eles, mas deixou as agências de checagem de fato fazer seu trabalho, mas elas destruíram a credibilidade porque elas são politicamente enviesadas. Sinalização para a extrema-direita uma vez mais, porque fact-check, ou checagem de fato, para eles é plano do marxismo cultural que deturpa a realidade. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender. Eles vão simplificar a moderação, que já é horrível, e vão tirar restrições sobre 2 pontos importantes para a extrema-direita, principalmente estadunidense: imigração e gênero. Não por acaso o gênero entra nisso, porque todo o ataque da extrema-direita, mas também até de setores progressistas reacionários sobre a pauta trans e, portanto, sobre as pautas de gênero, é fundamental para a agenda política da extrema-direita. Por que ele só nomeia tirar da imigração e de gênero? Porque ele está sinalizando, esse vídeo é um documento de adesão do Zuckerberg, da Meta, ao trumpismo e, portanto, à extrema-direita. That are just out of touch with mainstream discourse. Por que está desatualizado? Porque o discurso mainstream é cada vez mais extrema-direita, supremacista branca, reacionária, conservadora, racista, transfóbica, LGBT-fóbica. Por isso que está desatualizado. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas. Então a moderação de ataques às pessoas por sua condição de raça, de gênero, de religião, ele diz que começou a ser censura. Começou para ser inclusivo, mas perderam a mão. Francamente. And it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Então ele quer garantir que as pessoas possam compartilhar suas opiniões, independente de serem opiniões racistas, LGBT-fóbicas, capacitistas, não importa. O importante é a liberdade de expressão e o compartilhamento irrestrito sem nenhuma moderação. Maravilha. We used to have filters that scanned for any policy violation. Now we're going to focus those filters on tackling illegal and high-severity violations. And for lower severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. Ele está dizendo que não vai ter mais política de moderação, basicamente. Vai dizer que tem que denunciar e aí eles vão ver. E só vai ser derrubado coisas graves. Se for leve, sabe-se lá o que é. Porque para ele, o que é grave para ser moderado? Apenas 3 coisas. Ele falou: drogas, terrorismo e exploração infantil. Já viu, né? Fourth, we're bringing back civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed. Diz ele que as pessoas pediram para ter menos política e não discursos políticos que atacam minorias e que querem eliminação de grupos específicos. Não, o pessoal estava estressado com política, pediu e a gente tirou. Vai meter essa para nós. Tá bom, Mark. But it feels like we're in a new era now. Parece que estamos numa nova era. Sim, parece. É uma nova era. Muito pior. Ascensão e consolidação da extrema-direita. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. Bom, se foi da Califórnia pro Texas, só melhorou. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world. Tá, começou a puxar o saco do Trump, dizer, vamos trabalhar com o Trump, porque agora ele vai denunciar os governos e a censura ao redor do mundo. Pobre America. They're going after American companies and pushing to censor more. Sim, os governos estão querendo censurar, claro. Quase golpe de Estado no Brasil, um monte de movimentos de extrema-direita se baseando na desinformação que o Meta ajuda a propagar, mas são os governos que estão atacando as empresas americanas. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. Bom, aí ele faz coro uma vez mais com Elon Musk para dizer que há governos paralelos na América do Sul, até porque nós não somos tão civilizados quanto os Estados Unidos da América. Contém ironia, tá? Só para avisar. China has censored our apps from even working in the country. Ele reclama que a China censurou a Meta. Mas qual país está querendo censurar um aplicativo, está querendo nacionalizar ou excluir? Tanto a administração Trump quanto a Biden atacam o TikTok, que é chinês. Então assim, né, meu amigo? Então é isso, esse vídeo é um documento de adesão ao trumpismo e à extrema-direita, o que já era um pouco o que acontecia com a Meta, mas agora foi totalmente pro trumpismo. Vai ser difícil lidar com isso. Precisamos, portanto, urgentemente no Brasil, que se aprovem
legislações que moderem as redes sociais, porque elas estão efetivamente e abertamente abraçando a extrema-direita, abraçando o lucro através do ódio e da destruição, da corrosão da democracia e dos valores e dos direitos democráticos. Era isso, vamos arriba!